Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Para um brasileiro é um pouco estranho imaginar que você vai receber um papel no correio, vai votar e mandar de volta e acabou, você votou, sabe? Muitas vezes semanas ou quase meses antes do dia da eleição em si. Sim. É curioso, né? É diferente daqui, verdade. mas é nosso jeito, é o que a gente definiu. Faz décadas e funciona muito bem para a gente. É isso que a gente tem muito confiança na questão da transparência, da legitimidade das eleições. Porque a gente está absolutamente comprometidos com a integridade do processo. A gente viu vários processos de fiscalização das urnas nos Estados Unidos recentemente, inclusive no meu próprio estado, muitas vezes acontecendo outra vez no nível estadual. E não foram encontrados nenhuma pista de nenhum problema sistemático que realmente podia causar dúvidas sobre o processo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Correio. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está na ordem do dia do mundo, que é a eleição dos Estados Unidos, né? Eu estou aqui com meu colega Roberto Fonseca e hoje vamos conversar com o Luque Ortega. Ele é porta-voz da Embaixada Norte-Americana no Brasil. Eu queria dar as boas-vindas a você, Luque. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E temos muitos assuntos para falar, né? Você estava me comentando antes que é uma semana de muito trabalho, essa que está se encerrando agora. Eu gostaria que você dissesse no que vocês estão trabalhando muito, né, em relação à embaixada, no que diz respeito especificamente à eleição norte-americana. Absolutamente. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de conversar, porque, como a gente comentou, tem sido não só uma semana muito movimentada, com muitas atividades, mas também este ano tem muito para fazer. E é um ano muito importante para a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, como todo mundo devia saber. É o bicentenário das relações diplomáticas entre os nossos dois países e é uma oportunidade de refletir sobre o que a gente tem conseguido e também de ver como a gente pode trabalhar para que os próximos 200 anos sejam também de sucesso. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, Exatamente. né? Em 1824, né? E essa programação tem sido já durante o ano todo, né? Para comemorar essa relação que é muito próxima, muito antiga, muito sólida entre Brasil e Estados Unidos, né? Absolutamente. É importante definir um pouco a nossa parceria, porque é uma parceria muito importante entre os dois países. E essa parceria tem como a sua base, na realidade, a relação entre os dois povos, o povo norte-americano e o povo do Brasil. E estes povos têm muito em comum. Especificamente, temos muitos valores democráticos compartilhados entre nós e temos também muito fluxo de pessoas entre os dois países, que é muito importante. Por exemplo, o ano passado, a gente emitiu um recorde de vistos de brasileiros indo para os Estados Unidos. Este ano, a gente já está no caminho para quebrar este recorde com ainda mais vistos emitidos aqui nos Estados Unidos. Você tem esses números assim detalhados? Sim, o ano passado, por exemplo, foram emitidos 1,1 milhão de vistos. E olhando só nos primeiros 3 meses deste ano, este número já aumentou 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Então dá para ver que tem muito interesse, claro, pela parte dos brasileiros em visitar os Estados Unidos e também tem muito interesse nos americanos vir aqui para o Brasil também, que fazem parte do turismo brasileiro aqui. O processo de emissão de visto está durando quanto tempo, em média? Como que o governo está trabalhando com isso? E se tem alguma cidade que ainda precisa melhorar o processo? As boas notícias é que a gente está trabalhando para melhorar a situação em todos os consulados no Brasil. E você tem toda a razão. É um assunto super importante. E muito importante para todos os brasileiros, porque a gente sabe que é muito chato ficar numa fila. É chato ter que esperar. A gente entende isso. E quando eu cheguei aqui em Brasília, na embaixada, faz um ano, demorou demais. Né? Foi tipo meses para conseguir uma entrevista. Isso mudou. Agora é uma questão de semanas em todo o país. Depende um pouco do dia, de exatamente o fluxo de turismo, mas quando você vai para o site da Embaixada dos Estados Unidos para fazer essa entrevista, você vai ver que é uma questão de semanas em vez de meses. E por quê? Porque a gente aumentou
a quantidade de vice-cônsuls que estão aqui para realizar as entrevistas. A gente flexibilizou o processo de renovação de visto, especialmente para abrir o caminho para quem já teve um visto que venceu nos últimos 4 anos, de poder renovar o visto sem ter que ir para o consulado, pode fazer pelo correio, tem jeito de fazer isso também. E que a gente tentou, e isso é importante porque muitas vezes tem gente que não precisa comparecer uma entrevista, que quer marcar a entrevista, que pega a vaga de quem precisa realmente fazer, sabe? Então, quando a gente consegue deixar o processo mais eficaz, é melhor para todo mundo. E a gente tem conseguido isso, especialmente na segunda parte do ano passado. A gente está vendo os resultados e a gente espera quebrar outra vez os recordes são entre os os países. vistos basicamente de 2020 para cá por conta da pandemia. Tem muito a ver. Deveria ter várias explicações para essa demanda histórica que a gente está vendo. Tem a ver, sim, com a pandemia e as limitações nas viagens que aconteceram durante esse período, mas também porque tem muito interesse nos Estados Unidos e muito interesse em conhecer, de fazer turismo, de fazer negócios muitas também. Vezes tem alguns... Ou estudar também, Isso, né? temos 16 mil estudantes brasileiros atualmente em universidades norte-americanas. Então, e que o novo, a posição mundial entre os estudantes estrangeiros é número 9, Brasil geralmente, nos Estados Unidos. Então, tem muito interesse lá. Tem a parte, claro, dos vistos, mas também a gente tem percebido que a relação comercial é muito importante também. E outra vez mostra a solidez, realmente, da nossa relação com o Brasil. Estados Unidos é, de longe, o maior investidor aqui no Brasil. Estamos falando de mais de 228 bilhões de dólares, muito mais do que R$1 trilhão investidos dos Estados Unidos aqui no Brasil. A gente viu também que somos, neste momento, provavelmente o mercado mais importante para exportações brasileiras de valor agregado, que é muito importante, exportações que estão crescendo. E que a gente viu, por exemplo, que na primeiro semestre deste ano, que o Brasil já estava alcançando novos recordes em termos dessas exportações para os Estados Unidos, com a grande maioria sendo de valor agregado. Aqui estamos falando de aeronaves, estamos falando de equipamentos de engenharia, estamos até falando de suco de laranja, sabe? São os produtos de alta qualidade feitas com mãos brasileiras que o povo americano quer comprar. E estamos super orgulhosos de ter uma relação bem equilibrada nesse sentido com o Brasil, que é muito forte em questões especialmente de comércio. Então, tem uma base muito forte essa relação nossa. Estamos comemorando essa relação através de vários eventos. A gente vai, por exemplo, ver o primeiro jogo do NFL na América do Sul, que vai acontecer em São Paulo, dia 6 de setembro. Vai ser os Green Bay Packers contra os Philadelphia Eagles, para quem liga para o futebol americano. Então, isso vai ser muito legal. A gente está também planejando uma exposição massa de arte, que vai ser uma comparação entre os artistas norte-americanos, que são afro-americanos, e artistas afro-brasileiros. Vai ser uma exposição histórica que a gente espera realizar até o fim do ano. A gente está realizando muitos programas de intercâmbio, sejam os jovens embaixadores que estão indo do Brasil para os Estados Unidos. E só para dar um previewzinho disso, semana que vem a gente espera lançar a nova edição do programa de jovens embaixadores, que é para estudantes de colégio da rede pública. Que vão para os Estados Unidos, que vão não é para isso? os Estados Unidos, passam uns 3 semanas lá, tem uma oportunidade de levar a cultura brasileira para os Estados Unidos e também de aprender um pouco, de abrir um pouco os horizontes e de ver as possibilidades que existem para elas. Então a gente tem muito programa, muita coisa bacana acontecendo. E claro que estamos aqui em apoio à presidência do Brasil, do G20. Esse é um ponto que eu queria falar, porque falou-se da questão do interesse do cidadão brasileiro, quer dizer, ele quer conhecer, quer visitar, quer estudar nos Estados Unidos, eventualmente morar também. Esse interesse, você está dizendo que vocês estão percebendo isso e já não começou agora, é um processo já. Existe também a relação comercial, que está muito sólida, está se fortalecendo e se ampliando. Mas existe também um trabalho muito forte do ponto de vista no nível governamental. E aí que a gente entra no G20, né?
O Brasil, como se sabe, está na presidência do G20 e os Estados Unidos já declararam e têm mostrado isso, que apoiam fortemente essa posição do Brasil e o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu queria saber, Luke, quais são os pontos que vocês gostariam de destacar que os Estados Unidos consideram mais importantes nesse debate do G20? Bem, primeiro, como mencionei, os temas que o Brasil tem escolhido para o G20 são importantes para a gente também. Combate à fome, por exemplo, a transição energética e questões da clima, do meio ambiente e a reforma das instituições internacionais são todas prioridades para a gente, que têm sido, faz muito tempo, destacados pela administração do presidente Joe Biden. Especificamente, estamos trabalhando muito com o Brasil agora e olhando para as reuniões dos presidentes que vão acontecer em novembro para ver como a gente pode lançar novas iniciativas, especialmente na área da transição energética, das minerais críticas, e de ver como os Estados Unidos e o Brasil podem não somente chegar a como soluções boas pela planeta, pela questão da energia, mas também de ter certeza que estamos incorporando os interesses dos trabalhadores, das pessoas normais do mundo que têm que trabalhar e fazer parte também dessa transição. Então a gente está, eu não vou poder enunciar nada que a gente vai ver, especialmente quando temos os presidentes e os líderes aqui, mas nessa área tem muito campo. É interessante porque, veja, só para as pessoas entenderem, quer dizer, na verdade nós estamos num período de preparação, né? Estamos se preparando, os documentos, está se discutindo as soluções, as possíveis soluções para que sejam encaminhadas para a reunião de cúpula que está prevista em novembro no Rio de Janeiro. Isso é interessante agora falar isso. Agora, a gente já pode ver que existem movimentos já muito claros. A gente estava comentando, a secretária de Trabalho, Julie Su, esteve agora em Fortaleza para falar de questão de trabalho, que foi um ponto tratado pessoalmente entre Lula e o presidente Biden, não foi isso? Absolutamente. Isso é muito importante, porque ela estava lá para participar de uma reunião ministerial do G20 sobre questões trabalhistas. Mas, ao lado disso, ela também teve a oportunidade de participar de uma coletiva e de reuniões com o ministro de Trabalho Marinho para olhar exatamente na parceria pelos direitos dos trabalhadores, que foi a parceria assinada pelos presidentes Biden e Lula ano passado, em setembro. E essa parceria é uma oportunidade para o Brasil e Estados Unidos estar na mesma página sobre as questões mais importantes em termos dos trabalhadores em cada país. Para dar alguns exemplos, tem uma iniciativa muito importante para a gente que estamos tratando com o Brasil, que é a questão do estresse de calor. Estamos falando de quando as pessoas estão lá fora trabalhando e com a clima e a situação que a gente enfrenta hoje em dia, essas ondas de calor, tem pessoas perdendo a sua vida. E não é pouca gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o maior número de mortes causado por desastres naturais é de calor. De calor? De calor. Não é furacão, não é terremoto. Não é incêndio. Não é incêndio, é calor. Então é algo muito importante para a gente neste momento. As pessoas estão literalmente morrendo de calor. Exatamente. E com os extremos cada vez maiores, né? Temperaturas cada vez mais altas. Totalmente. Então a gente está investindo dinheiro para enfrentar essa situação. Neste momento, por exemplo, a gente já identificou alguns 7 milhões de dólares que os Estados Unidos está investindo nessa parceria para levar mais os representantes dos trabalhadores para participar em conversas sobre questões de clima, sobre questões da transição energética, para ver como a gente pode ter elas na mesa de decisões quando estamos tomando ações, por exemplo, sobre como a gente vai enfrentar essas questões climáticas, porque são elas que estão na linha de frente, na realidade, nessa questão. Sim. Faz todo sentido, né? Quando você olha, por exemplo,
trabalhadores da construção civil, né, ou aqueles que trabalham em manutenção viária, quer dizer, ou em outras situações ligadas a calor, como exploração de petróleo, etc. Imagino que essa questão climática é muito severa, né? Absolutamente. Eu sou do estado de Arizona. E para quem não conhece a geografia dos Estados Unidos, é um estado de deserto que fica na fronteira com o México, com outro estado de Califórnia. E muito seco, como aqui. Super seco. Eu estava lá em maio e a situação foi crítica. A gente teve uma mega onda de calor. Estamos falando de 46 graus, 45 graus por aí, por semanas. Então, é algo muito real. E a gente tem que enfrentar isso. E a gente sabe que o Brasil também tem uma experiência. Sim. E que a gente pode ter uma troca lá, a gente pode investir, a gente pode trabalhar com o Brasil. E a ideia é que não é só entre nós, mas também de ver como a gente pode colaborar, por exemplo, com a Organização Internacional de Trabalho e de ver se outros países também topam participar dessas discussões. Eu sei que às vezes é meio difícil decifrar um pouco o sentido dessas iniciativas diplomáticas, o que realmente faz como diferença, mas o que o público tem que entender é que nunca é dado que vamos ter a mesma posição. A gente precisa sentar e discutir e ver quais são as prioridades mesmo. E é isso que a gente está fazendo e a gente está finalmente também chegando com mais recursos para poder apoiar essas iniciativas. Se não me engano, tinha um investimento de alguns 20 milhões de dólares que a secretária Su anunciou durante essas reuniões com o ministro de Trabalho Marinho. E foi uma oportunidade não só de olhar em questões de estresse de calor, mas também de olhar em como a gente pode assegurar também a participação igual de gênero, de orientação sexual na questão no mercado de trabalho, para assegurar que ninguém está demitido simplesmente por causa da sua própria identidade, e de ver como a gente pode também incentivar mais intercâmbios, não diretamente entre os governos, mas entre os líderes sindicalistas, os líderes de trabalho entre os dois países, para eles também fazer as conexões. Interessante. Um dos pontos também que está em discussão, está na pauta entre os países, é a taxação dos super ricos. Inclusive, foi tema de deliberação no G20. Quando se fala em taxação, é sempre um assunto muito caro à opinião pública norte-americana. Está sempre na discussão a tributação. Em livro recente lançado aqui no Brasil, o senador Bernie Sanders faz uma crítica à distribuição de rendas nos Estados Unidos. Ele cita, por exemplo, que os 3 bilionários mais ricos dos Estados Unidos têm a mesma renda do que equivalente a 156 milhões de pessoas. Eu pergunto para você, como que está essa discussão dentro do governo dos Estados Unidos, a taxação dos super ricos? É uma discussão muito importante. E também é relevante para essas questões diplomáticas, na minha opinião. Porque dá para perceber que muitas vezes Estados Unidos e o Brasil vamos ter posições e ideias parecidas, mas nem sempre com a mesma perspectiva. O presidente Biden, por exemplo, tem deixado muito claro que é ridículo uma situação que um bilionário está pagando um imposto menor do que um professor de colégio, por exemplo. É absurdo. É algo que não corresponde, talvez, aos valores da nossa sociedade. Então, apoio pelas questões de taxação mais progressista, que vai realmente assegurar que temos um sistema justo. O Brasil e os Estados Unidos estão bem alinhados. Em questões de como negociar, de como implementar, a nossa perspectiva é outra. Porque o nosso sistema de impostos é muito nacional, de uma forma, e é algo que requer, na realidade, negociações super complicadas ao nível do México para a gente. Então, a perspectiva nossa é que a filosofia a gente respeita, e a gente está, inclusive, trabalhando para implementar, e a administração Biden está trabalhando para implementar um regime de impostos que é mais progressista, que é mais justo, mas que neste momento a gente não vê um sistema, uma regra talvez global, como algo realista que a gente pode conseguir neste momento. Inclusive esse me parece que foi o posicionamento da secretária Janet Yellen essa semana. Quer dizer, enquanto o governo brasileiro ele defende um sistema internacional
para a taxação de super ricos, a secretária ela disse que, na verdade, a justiça tributária ela tem que ser uma diretriz interna de cada país, né? Geralmente com certeza para a gente seria, Sim. e questões de coordenação, especialmente em termos de impostos internacionalmente, são muito complicadas também, Sim. né? Porque quando alguém toma uma decisão, vai afetar Sim. as outras decisões, de quem vai acertar, Uhum. quem vai pagar o imposto, onde eles vão investir. Então, é sempre uma questão complicada, e por isso que a gente apoia com certeza impostos progressistas, mas não necessariamente dentro do contexto de um acordo internacional neste momento. Entendi. Tem um outro ponto também, Lu, que eu gostaria de ouvir sua opinião. Você mencionou no início da nossa conversa que Brasil e Estados Unidos estão muito alinhados em diversos pontos, né? E que os Estados Unidos apoiam muitas das vontades, dos objetivos do Brasil do ponto de vista da reforma das instituições multilaterais e etc. Agora, existem alguns pontos que chamam a atenção também. Eu me refiro, por exemplo, à guerra da Ucrânia. Uhum. O posicionamento do governo dos Estados Unidos é muito claro, quer dizer, todo mundo conhece, e o posicionamento do governo brasileiro, particularmente do presidente Lula, é um pouco controverso, digamos assim. O presidente ele acha que os dois, para resumir, né, os dois são responsáveis pelo conflito, que se eles quisessem paz ali, eles sentariam para conversar e a coisa estaria resolvida, e não se estaria estendendo como está agora. Como é que vocês estão vendo esse momento da guerra da Ucrânia, e particularmente no posicionamento dos Estados Unidos e Brasil? Respeitamos a posição do Brasil. Uhum. O Brasil tem uma voz importante no mundo, inclusive sobre este assunto. Uhum. E é uma situação onde a nossa perspectiva é outra. Onde a gente está comprometido em apoiar os ucranianos na defesa do seu território, do seu país, contra essa invasão não justificada da Rússia. Os Estados Unidos têm otorgado mais de 80 bilhões de dólares em apoio. Isso não é exatamente dólares, na realidade, grande maioria são equipamentos. Uhum. E fazemos parte, na realidade, de uma coalição internacional muito grande em apoio aos ucranianos. A resolução, inclusive a resolução que foi aprovada é dos Estados Unidos, não foi isso? Na ONU, relativa ao conflito na Ucrânia, não foi? Eu não tenho toda certeza sobre essa resolução, mas essa coalição internacional, na realidade, quando a gente fala dessas 80 bilhões de dólares em apoio dos Estados Unidos, é só a metade, na realidade, do que a Ucrânia tem recebido. Porque a outra metade vem muitas vezes de outros parceiros, especialmente na Europa. Sim. Então, a nossa posição é clara e respeitamos a posição do Brasil, entendemos a importância do Brasil no mundo e a gente vai seguir apoiando a Ucrânia. Tá certo. Outro ponto aí, Roberto certamente tem perguntas a respeito sobre isso também, que não podemos deixar de falar desse assunto, que é a eleição norte-americana, né, Luca? Eu queria saber de você como a embaixada norte-americana está trabalhando em relação a esse tema, porque existem várias questões importantes aí, né? Porque o que está se falando muitas vezes é de uma disputa partidária, quer dizer, tem dois candidatos que estão despontando e em novembro a questão será definida. Mas existe um trabalho também do governo norte-americano e particularmente da embaixada. Eu queria saber como que a embaixada norte-americana está trabalhando nesse momento agora. Bem, a nossa prioridade em qualquer consulado, qualquer embaixada, é sempre os nossos serviços para os cidadãos norte-americanos que moram no exterior. Então, com certeza, a gente trabalha com os cidadãos norte-americanos aqui para assegurar que eles têm o acesso necessário para poder votar nas eleições nos Estados Unidos. E, inclusive, se tem algum americano que está ouvindo, ele devia entrar em contato com o nosso escritor de serviços para cidadãos norte-americanos aqui no Brasil. A gente tem todas essas informações no nosso site nosso. Então, tem essa parte que é primordial para a gente de apoiar eles porque tem todo um processo para fazer chegar todos os papéis de votação. Mas também a gente está aqui para tentar explicar um pouco o nosso sistema. Porque temos um sistema muito complicado nos Estados Unidos. É diferente de qualquer outra comparação, talvez, no mundo. E a gente tem muita fé no nosso sistema. Apesar do fato dele ser um pouco, talvez, curioso, na realidade,
o nosso papel muitas vezes é de explicar como é que funciona e por que a gente tem confiança num sistema assim. Uhum. E a ideia básica para entender sobre essas eleições é que quando a gente fala de eleição nos Estados Unidos, na realidade estamos falando de 50 eleições. Porque a questão eleitoral nos Estados Unidos é definida pelos estados em si. Eu mencionei que eu sou do estado de Arizona, então o estado de Arizona tem um próprio jeito de realizar as eleições, que depende das autoridades do estado, que chegam a acordos com os partidos sobre o jeito como eles vão implementar as eleições. Não temos uma autoridade nacional, como o TSI tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, é muito mais individualizado, mas reflete também a nossa filosofia de passar questões de democracia para a instância local e deixar a população local definir as regras do jogo que valem para eles. Inclusive, não é apenas a eleição nacional. Questões locais são tratadas, plebiscitos, não é isso? Absolutamente. Vai ter plebiscito. E lá no Arizona, elas adoram plebiscito. A gente chama de referendum. E é tipo super comum, especialmente no oeste dos Estados Unidos. Califórnia, Arizona, Nevada, são esses estados que adoram um plebiscito. Mas também vai ter governador, vai ter senador, vai ter deputado, vai ter prefeito, vereador. Todos vão aparecer nessa eleição. E a gente vai escolher milhares de pessoas, na realidade, para governar o país neste momento. E o jeito que a gente faz é diferente em cada lugar. Por exemplo, acredito que muita gente percebeu a importância da votação pelo correio. Que no meu estado de Arizona é uma grande tradição. A gente faz isso faz décadas. Mas para um brasileiro é um pouco estranho imaginar que você vai receber um papel no correio, vai votar e mandar de volta e acabou. Você votou, sabe? Muitas vezes semanas ou quase meses antes do dia da eleição em si. É curioso, né? É diferente daqui, mas é nosso jeito. É o que a gente definiu faz décadas e funciona muito bem para a gente. É isso que a gente tem muito confiança na questão da transparência, da legitimidade das eleições. Porque a gente está absolutamente comprometidos com a integridade do processo. A gente viu vários processos de fiscalização das urnas nos Estados Unidos recentemente, inclusive no meu próprio estado, muitas vezes acontecendo outra vez no nível estadual. E não foram encontrados nenhuma pista de nenhum problema sistemático que realmente podia causar dúvidas sobre o processo. Temos muita confiança depois dessa experiência. Existe em relação às eleições de agora, de novembro, existe alguma discussão ou planejamento para exatamente reforçar a fiscalização nos estados? Ou existe uma diretriz geral? Como é que vocês estão vendo isso? Outra vez, é uma coisa que vai ser definida por cada estado. Mas acho que depende muito do estado. Por exemplo, vou voltar ao meu caso de Arizona, porque conheço e também está pegando meu forte neste momento, porque é um estado muito interessante. Acho que dá, só para quem não conhece. Pode escrever, fica à vontade. Talvez algo que é interessante sobre Arizona, que é meio raro em comparação com os outros estados, é que muitas vezes quando a gente pensa no eleitorado norte-americano, você já tem as cores azul e vermelho na sua cabeça, já viu aquela mapa da CNN, e sabe como é que é, né? Mas lá é um pouco diferente, porque na realidade os eleitores estão divididos em 3 partes, mais ou menos iguais. Um terço é republicano, um pouquinho menos de um terço, uns 30% democratas. E um pouco mais de um terço são independentes, não registrados em nenhum partido. É o estado com maior porcentagem deste grupo de independentes. Gente que você precisa ganhar o voto deles. Alguns deles votaram no ex-presidente Trump, daí votaram no presidente Biden, e quem sabe a decisão que eles vão tomar este ano. Mas deixa um estado bem interessante nesse sentido. Eu sei que a expressão swing state é um grande clássico. Eu nem gosto de entrar tanto nessa questão de o que define mesmo um swing state. Mas é interessante ver essa grande parcela da população que é independente. E a gente teve nos últimos 4 anos
no Arizona, Sim. vários processos de fiscalização que Sim. foram geralmente dirigidos pelos os governadores Sim. e também pelos partidos, porque os partidos, especialmente o Partido Republicano, Uhum. investiu muito tempo na questão de ir atrás da possibilidade de erros no sistema. Não foram encontrados nada preocupante lá. Aham. E estamos muito confiantes na situação agora. Mas, outra vez, foi o Estado, foram os partidos do Estado Uhum. que têm o protagonismo nessas questões de como a gente assegura a integridade das eleições. Em relação ainda ao processo eleitoral, Uhum. com relação aos moradores do exterior, no caso, principalmente os que moram aqui no Brasil, quando que tem esse início o processo de votação e como funciona? Eles ainda mantêm um vínculo com o estado de origem? Geralmente eles vão ter algum tipo de vínculo, porque quando você não mora fisicamente num estado, geralmente você tem um pouco menos acesso a poder votar pelos oficiais mais locais. Falando dos legisladores estaduais, por exemplo, ou os prefeitos, vereadores, por aí. O importante, especialmente para qualquer cidadão americano que está querendo votar, ainda não tem tudo arrumado, é melhor começar agora. Porque, na realidade, já está começando eleições primárias. Já começaram em alguns estados. Por exemplo, no meu estado de Arizona, a eleição primária é semana que vem. Então, está pegando um pouco mais forte neste momento. Mas é importante e primordial, na realidade, para quem está querendo votar e tem cidadania, devia já entrar em contato com a gente e pode fazer através dos nossos sites. Mas o mais rápido, o melhor. Para ter certeza que o seu voto vai ser contado, que é importante. Luke, tem uma questão também, a gente estava falando, comentando antes da entrevista, de como a eleição norte-americana ela está despertando um interesse global, e isso mostra naturalmente a importância que os Estados Unidos têm para o mundo, né? Eu acho que são pouquíssimos países que teriam uma projeção, despertando um interesse, eleições nacionais que despertariam interesse como os Estados Unidos vem fazendo. Agora, existem também momentos, né, históricos, né, que a gente não pode, que vão além dos debates cotidianos que nós temos, né? Eu gostaria de focar especificamente no discurso do Biden, do presidente Biden, quando ele disse que defender a democracia é mais importante do que qualquer título. Na medida que quem está falando isso é um presidente no cargo, no exercício do cargo e não um candidato, eu queria que você explicasse para as pessoas qual é o significado disso dentro para a sociedade, da cultura norte-americana, essa questão da democracia. Bem, tem várias interpretações possíveis destes discursos especificamente, mas eu queria voltar especialmente aos discursos do presidente Biden imediatamente depois do atentado contra o ex-presidente Trump. Neste momento... Que também foi outro episódio histórico, né? Total. Uhum. E ele deixou extremamente claro que a hora de violência política não pode chegar nos Estados Unidos. Que a gente tem que rejeitar esse tipo de extremismo. A gente precisa acalmar um pouco os ânimos, reconhecer que defender a democracia é também de defender o fato que seu oponente pode ganhar sem o mundo acabar. E ele foi muito claro nesse sentido, que a gente não pode entrar num ciclo em que a gente está tentando escolher os nossos líderes através de balas. Só pode ser com as urnas. E então, quando ele fala de defender a democracia, eu pessoalmente acredito que ele está falando de defender o direito de participar de todos num sistema democrático, que é a fundação da nossa sociedade nos Estados Unidos. E quando a gente abre mão do fato dessa pessoa, apesar das ideias dele ser diferente, que ele é seu vizinho, mesmo assim, a gente entra numa situação terrível. É por isso que a gente tem que respeitar os outros, de moderar um pouco os discursos e de reconhecer a importância de ir às urnas para decidir quem vai liderar o país. Até porque, como são dois, é um sistema bipartidário, a fragmentação da sociedade segue continuando mesmo após a eleição. Por isso que é importante essa discussão pacífica do tema.
Absolutamente. E ele deixou muito claro isso. Eu só quis destacar porque é muito importante, especialmente porque eu sei que os brasileiros estão interessados e tudo, mas vale para todo mundo. É, claro. Não é hora de entrar em teorias de conspiração ou de tentar ver o pior de alguém com quem você não discorda. E a mensagem do presidente Biden nesse sentido foi fundamental para a gente e foi a resposta certa. E a gente viu também mensagens, declarações parecidas do presidente Lula, dos líderes do Itamaraty. Sim. E agradecemos essas declarações, porque são importantes para todos nós. É interessante porque esse processo todo e tanto o discurso do Biden imediatamente após o atentado como na explicação que ele deu para a decisão que ele tomou em relação às eleições são reflexões que dizem respeito a toda e qualquer democracia e não apenas aos Estados Unidos. Inclusive são lições talvez muito valiosas para o Brasil, inclusive, né, que também é uma grande democracia aqui no continente, né? Não estamos aqui para dar aula para o Brasil sobre nada, mas estamos aqui para compartilhar a nossa experiência. E a gente viu exatamente como problemático pode virar nessas questões depois do atentado. E estamos comprometidos com eleições não só legítimas, mas pacíficas também nos Estados Unidos. Quer dizer, as questões não se resolvem à bala, como você disse, e outros disseram também, mas é nas urnas, né? Nas urnas mesmo. Muito bem. Um tema que eu também gostaria de abordar aqui seria a Amazônia. Como o governo brasileiro, como o governo dos Estados Unidos vê a questão da Amazônia, os 2 primeiros anos praticamente do governo Lula, a evolução, o desmatamento, como que o tema está sendo tratado hoje pelo governo americano? Bom, primeiro a gente reconhece, a gente aplaude o que a administração Lula tem conseguido em termos de reduzir a taxa de desmatamento na Amazônia Legal, que caiu pela metade basicamente. Isso foi excepcional e a gente aplaude o que aconteceu aqui. A gente está comprometidos em continuar a trabalhar em parceria com o Brasil. A gente conseguiu entregar os primeiros $50 milhões para o Fundo Amazônico. A gente já tem, faz muito tempo, parcerias e investimentos na área da Amazônia Legal, que somam quase $300 milhões, geralmente através da agência USAID. Mas o mais importante para mim, talvez, e eu acho que você vê um pouco isso no temático do COP30, que vai acontecer aqui também, é de dar palco, de levantar as vozes das comunidades amazônicas também. Isso é muito importante para a gente. Eu acredito que também, pelas falas, por exemplo, do presidente Lula, que é importante para o COP30 de poder levar o mundo para a Amazônia, para o mundo ver como realmente são as coisas lá. E a gente conseguiu achar um jeito de apoiar este processo, especialmente em apoiar as comunidades, e especialmente os jovens da Amazônia, de poder levantar as suas vozes. Então, a gente, por exemplo, lançou alguns cursos de inglês direcionados para jovens na área da Amazônia Legal, para elas poder, por exemplo, comunicar com o resto do mundo, e a gente já viu os resultados. Porque os participantes do ano passado, por exemplo, foram para a COP28, foram para a ONU, foram para estes fóruns internacionais. E daí não é a gente falando, nem o governo brasileiro, são as pessoas mesmos que estão falando. E com essas ferramentas, talvez, de ter uma capacidade melhor em inglês, ninguém fica lá interpretando mais para eles. São eles que vão expressar as aspirações, os desafios que têm as comunidades. Então, se tem sempre essas questões financeiras que são um pouco difíceis, talvez, a entender para a maioria de nós, mas a filosofia é de apoiar as comunidades da Amazônia mesmo a se expressar e de fazer parte desses debates, porque é impossível falar desses assuntos sem a participação deles. Muito bem. Luke, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast do Correio. Eu agradeço. Espero que você possa vir mais vezes. Adoraria. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi fantástica. E a gente vai conversando, porque vai ser um ano bem interessante, este ano bicentenário. Certamente. Obrigado, Roberto. Muito obrigado a você que nos assistiu, que nos ouviu, que nos acompanhou. Até a próxima. Estamos encerrando agora o podcast do Correio. Tchau.